hoje o tema da nossa aula, última aula sobre o bloco que fala da salvação. Depois que terminar esse bloco, a gente vai ter, a princípio, eu acredito que a gente vai ter 2 semanas, domingo que vem, a próxima, sem EBD, vai ter um recesso aí de 2 semanas, depois a gente vai voltar um novo bloco sobre a igreja, que vai ser alguns outros, não lembro exatamente quem, mas vai ser outros que vão estar dando essas EBDs. E hoje, falando o último ponto sobre a questão de salvação, hoje o tema é graça, predestinação e liberdade humana. Antes de começar, só para avisar os irmãos que estão aí, a televisão ali está desligada porque está sem energia, então pode ser que vocês tenham alguma dificuldade para ver. Se vocês quiserem vir para cá, pelo menos durante a aula aqui, para acompanhar nessa TV, tem alguns pode ser que fique pequeno. Mas hoje o tema da nossa aula é a predestinação e liberdade humana. Então a gente tem estudado aí ao longo dos últimos domingos, e hoje no nosso último estudo, nós vamos falar sobre 3 pontos muito importantes relacionados à doutrina da salvação, né? Que é a graça, a predestinação e como tudo isso se relaciona com a liberdade humana. Então, nosso objetivo hoje não é simplesmente só entender as definições do que isso é, mas ver como que essas doutrinas elas formam o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, a corrente de ouro da salvação, que é aquilo que sustenta a nossa fé, como que nós somos salvos, qual o plano de Deus agindo em nossa vida. E esses temas, né, graça, predestinação, muito longe de ser um tema que causa uma divisão, elas são verdades que realmente devem nos levar a uma profunda humildade, adoração e segurança diante do nosso Deus, naquilo que tange a nossa salvação. Então, hoje, nessa aula, o foco principal é a gente entender esses conceitos e, diante disso que a gente for aprender, a gente enxergar nisso a nossa segurança, a nossa humildade, por estar humilde diante de Deus, diante de tudo, diante de doutrinas tão belas que o Senhor ele tem revelado. Mas antes da gente começar falando sobre o tema especificamente, a gente precisa, assim como todas as outras têm feito, não é diferente. Antes da gente começar a falar sobre salvação, a gente precisa entender a nossa real condição do homem diante de Deus. E o texto básico que a gente vai usar é o Efésios 2, de 1 a 6. E eu vou convidar os irmãos a ler junto comigo. Quem conseguir enxergar, o texto está dizendo. Se não, pode acompanhar nas Bíblias aí também. Eu não sei se a versão que está aqui vai ser a NA, eu acredito que sim. Mas acho que é a mesma versão dos escaninhos. Vamos ler todos juntos? O texto vai dizer: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nesse texto, Paulo, a gente vê que antes de Paulo começar a falar sobre a graça, ele vai falar sobre o estado do homem, né? E ele vai começar dizendo que o homem ele está espiritualmente morto. Então, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus ele não está simplesmente doente ou enfraquecido, mas a Bíblia vai dizer que o homem sem Deus está espiritualmente morto. E o morto não pode
cooperar com a sua ressurreição, ele não pode responder, o morto não pode ouvir ou se mover em direção a Deus. Mas assim como um cadáver, ele não pode ver, nem ouvir, nem sentir, nem reagir. Assim também o homem, em seu estado natural, ele está morto. Sem a graça de Deus, o homem está espiritualmente morto. E o pecado ele vai nos separar de Deus, que é a própria fonte de vida. Então, um homem sem vida está morto. Então, um homem sem Deus, ele se encontra numa posição de morto diante de Deus. E não dá para esperarmos ações de quem já está morto. Se alguém está morto, no máximo a pessoa vai continuar morta, ele não vai ter nenhuma ação. Assim, um homem sem Deus, ele não tem condições nenhuma de reagir, de querer ir a Deus, de querer ser ressuscitado, mas ele está numa condição mortal. E Paulo também vai dizer, no versículo 3, que o homem ele é escravo das suas vontades. Então, ele vai falar que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o homem sem Deus, ele é escravo das suas vontades, ele é escravo dos seus desejos que não querem aquilo que é bom, mas querem somente aquilo que é mal. E a vontade do homem, ela é escrava. Jesus vai dizer lá em João 8,34 que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, a vontade do homem é uma vontade escrava. A vontade do homem não é uma vontade livre, no sentido de ser neutro e ele poder optar em fazer aquilo que é bom e aquilo que não é. Ele é livre apenas para agir de acordo com a sua natureza. Então, a vontade do homem, ele é livre, mas ele vai agir de acordo com a sua natureza, que é pecaminosa. Então, a natureza do homem, ela é caída, e a sua vontade está cativa e inclinada diretamente ao pecado. Por isso que nós não cremos numa ideia de livre-arbítrio, porque a escolha do homem sempre vai ser contra Deus. O homem, no seu íntimo, na sua natureza, vai se voltar sempre contra Deus. Então nós não cremos no livre-arbítrio porque a gente sabe que tudo que o homem vai escolher pela sua própria vontade é aquilo que é contra aquilo que Deus quer. E a vontade do homem, embora ela é escrava, ela sempre vai frustrar o próprio homem, porque ela nunca vai conseguir chegar a se satisfazer totalmente nos seus atos. A vontade do homem, ela existe uma necessidade de se chegar a Deus. Uma vontade, existe uma necessidade de ser completa em Deus. Mas a vontade inclinada para o pecado, ela sempre vai frustrar o homem, porque o homem nunca vai estar satisfeito. E embora o homem ele acredita que o seu coração é inclinado por aquilo que vai satisfazer, mas na verdade todas essas coisas nada pode satisfazer, porque como diz Agostinho, nós fomos criados apenas para nos satisfazer apenas em Deus. E o pecado ele vai afetar tudo no homem. O pecado afeta, ele está morto em seus delitos e pecados, as suas vontades são escravas e o pecado afeta todas as áreas da nossa existência. Então não há nada que o pecado tocou que se tornou neutro, mas tudo foi contaminado pelo pecado. Nenhuma parte do nosso ser permaneceu intocada pela queda. Então a nossa mente ela foi afetada pelo pecado, né? A mente humana, embora o homem consiga pensar logicamente, o homem consiga criar coisas belas, consiga desenvolver a ciência, doenças serem homens encontraram cura para diversas doenças, mas tudo isso vem de uma mente cega que se rebela contra o seu Criador. Não se trata apenas de uma falta de inteligência, mas uma recusa moral de se submeter à verdade de Deus. Então a mente do homem ela foi obscurecida pelo pecado, de modo que o homem ele não consiga conceber das coisas do Espírito, mas somente aquilo da carne. Então, por isso que o homem sem Deus ele é incapaz de compreender verdades que somente o Espírito Santo consegue nos revelar. Então, por isso que para o homem sem Deus, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é loucura, porque ele não consegue compreender aquilo que vem do Espírito, mas apenas aquilo que é da sua própria carne. Nós vimos que os seus desejos são escravizados, como nós vimos acima no ponto anterior, relacionado às suas vontades. As afeições do homem são desordenadas, então o homem sem Deus ama aquilo que é errado, ama as coisas erradas, ou amam as coisas certas por motivos errados. Então o homem ele vai colocar no amor
no desejo, nos seus sentimentos, a sua esperança, é, a sua vontade acima de qualquer outra coisa. E quando nós colocamos qualquer coisa acima diante de Deus, nós pendemos para a idolatria. Então, os desejos, as vontades, a adoração, aquilo que move o homem, tudo isso foi também contaminado pelo pecado, assim como o nosso corpo. Então, o corpo do homem não foi criado para doença, não foi criado para morte, mas o pecado, ele prejudica até mesmo isso que Deus criou. E também a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus, principalmente, mas a nossa relação com os outros, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com a própria criação, tudo isso é afetado pelo pecado. E diante desse diagnóstico, dessa condição pecaminosa do homem, onde o homem ele se encontra morto, ele encontra com a sua vontade escravizada, ele encontra em total corrupção. Nós não conseguimos conceber a ideia de um homem que conseguisse chegar a Deus pelas suas próprias forças. Então, a salvação ela não pode ser uma colaboração entre o homem e Deus, porque o homem está morto. O homem não tem nada que ele possa fazer para se chegar a Deus. Então, se o homem está morto, é somente um ato soberano de Deus e unilateral de Deus, vindo somente dele, pode ressuscitar o homem dessa sua condição de morto. E esse ato é o que a gente vai falar hoje nessa aula, é a graça. Então, a graça ela não vai ser apenas uma oferta, mas a graça é o poder de Deus que transforma. E o que é a graça, né? É o favor imerecido de Deus. É o poder de Deus regenerador que nos dá vida enquanto nós estávamos mortos. A graça ela não é uma chance, como se o homem Deus iluminasse e desse uma chance para o homem aceitar ou não. Mas é a certeza de Deus, é o poder de Deus operando no coração do homem. É um poder soberano, determinado e eficaz e pessoal de Deus. Do próprio Deus que entra na história para resgatar pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados, sem qualquer esperança em si mesmo. Então, a graça não é uma coisa que nos é oferecida, mas é um dom de Deus. É um presente de Deus. E por meio desse presente gracioso, nós recebemos a redenção por meio do sangue de Cristo. Por meio da graça de Deus, nós somos justificados, nós fomos adotados, fomos comprados como um povo exclusivo de Deus. E por meio da graça, o Espírito Santo atua em nosso coração, nos regenera, nos faz nascer de novo e nos faz caminhar conforme a vontade de Deus. Tudo isso por meio da graça. E nós conhecemos dois tipos de graça, né? A graça comum e a graça salvadora. A graça comum é uma graça que é para todos, não é uma graça para a salvação, mas é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus manifesta na criação, na sociedade, inclusive que alcança o homem que não conhece a Deus. Então, como Jesus vai dizer em Mateus 5,45, Jesus vai dizer que a chuva cai para os justos e injustos. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus que sustenta todo o universo está sobre aqueles que são ímpios, mas também sobre aqueles que são cristãos. Então, a graça comum é uma graça, uma bondade, uma misericórdia de Deus que está sobre toda a humanidade. E se não houvesse a graça comum de Deus, vocês podem ter certeza que o homem ele iria atingir o seu nível ápice de pecado. E se o mundo hoje já é caótico, sem a graça comum de Deus, o mundo seria muito mais caótico. Então, Deus permite que pessoas ímpias que não conhecem a Deus experimentem coisas boas, né? Experimentem um amor de sua família, um amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. Deus permite que pessoas ímpias contemplem a beleza da criação, produzam coisas boas, como artes, ciências, avanços científicos, e tudo isso como uma misericórdia de Deus, a fim de que também ele cumpra o seu propósito e de também criar um meio pelo qual o povo de Deus ele consiga viver em paz. E temos então a graça eficaz, a graça salvadora, que no entanto essa é a graça que realmente que Deus atua no momento da salvação. É uma graça que regenera, é uma graça que santifica, é uma graça que justifica. É a graça de Deus destinada especialmente àqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Então, é uma graça que Deus derrama, Deus concede a todos aqueles que são eleitos de Deus, pessoas que foram eleitas para a salvação. É a graça salvadora. Algumas tradições elas têm uma visão um pouco diferente
Eu pontuei aqui talvez a mais comum, que é a visão arminiana, wesleyana, que ela é conhecida como a graça preveniente ou resistível. E a visão arminiana, wesleyana, ela vai entender que Deus concede uma graça a todas as pessoas. E no momento que Deus concede essa graça, Deus ele vai restaurar a vontade do homem, de modo que o homem, naquele momento que Deus está concedendo a sua graça, não se torna escravo da sua vontade, mas ele é iluminado e ele consegue decidir ou não pela graça de Deus. Então, nesse caso, a salvação ela não é uma coisa que vem somente de Deus, mas ela é algo sinergística. Ou seja, existe uma cooperação entre o homem e Deus a fim de que a salvação seja aplicada naquele coração. Então, a eficácia da salvação ela vai depender de uma resposta do homem. Então, os arminianos eles acreditam que o homem está morto em seus delitos e pecados, mas quando Deus concede essa graça, o homem ele fica parcialmente vivo, podemos dizer assim, e ele pode escolher ou não. Mas a visão reformada, nós acreditamos na que a graça salvadora ela é eficaz e irresistível. Então, ela não apenas torna a salvação possível para o homem, como a visão arminiana acredita, mas ela efetivamente salva o homem. Então, quando Deus atua no coração de alguém, concedendo essa graça, ele atua para salvar, e essa salvação ela é feita por completo. Então, o Espírito Santo vai regenerar o coração de um eleito de Deus, criando naquele coração a fé, o arrependimento. E nesse caso, a salvação ela é monergística, ou seja, vem somente de um lado, somente de Deus. É uma obra exclusiva de Deus, não é uma cooperação entre o homem e Deus. E essa salvação ela é eficaz, ou seja, aquilo que Deus começa no coração, ele mesmo se encarrega de cumprir. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses 1,6. E estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E todo trabalho é feito por Deus. Todo trabalho é exclusivo de Deus. Não há espaço para cooperação humana na graça irresistível. Ela é eficaz porque Deus ele se carrega de fazer tudo o que é necessário. E essa salvação ela é irresistível, porque o homem, quando ele é alvo da graça de Deus, ele não pode resistir a essa graça. Então, o coração da graça irresistível é o próprio poder do Espírito Santo, pelo qual ele torna o homem morto, o homem que estava morto em seus delitos e pecados, e dá vida espiritual para ele. Então, ele ressuscita de fato aquele homem para que ele possa reconhecer o valor da salvação que Deus está entregando. Então, o homem ele é liberto da escravidão do pecado e ele vem, então, voluntariamente a Deus. Ele vem voluntariamente a Deus por meio de Cristo. Então, o Espírito Santo, pelo que entendemos na graça irresistível, ele supera qualquer tipo de resistência que o homem pode colocar diante de Deus. O Espírito Santo ele quebra toda a barreira que o homem pode se colocar diante de Deus. Ele atrai os seus eleitos por meio do seu Santo Espírito e os seus eleitos graciosamente vão a ele, voluntariamente vão diante dele, pela beleza daquilo que é iluminado, daquilo que o Espírito Santo ilumina os seus corações. Então, no Cânone de Dort, no capítulo 3 e 4, vai dizer o seguinte, mostrando como que o Espírito Santo trabalha no coração do homem no momento da salvação. E o texto vai dizer que Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina as suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece aquilo que está duro. Circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. A sua vontade, esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Ela era má, mas ele a torna boa. Ela estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade, de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Então, o Espírito Santo, Deus, ele vê o nosso estado e, graciosamente, nos atrai para ele, nos revive, quebranta o nosso coração, aplica a sua obra em nosso coração.
e prover todas as coisas que são necessárias para o homem ir até ele. Ele muda a sua vontade de modo que o homem ele não consegue resistir diante de tanta beleza que é apresentada por meio do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nosso coração e nos ajuda durante toda a nossa caminhada. E é assim que essa graça salvadora é executada em nosso coração. Então, olhando pela visão da graça, a gente vai concluir que a graça que salva, ela é uma graça, é uma ação eficaz, específica e soberana de Deus. E isso vai implicar, inevitavelmente, que Deus ele decide a quem conceder essa graça. Se a graça é irresistível, nós não podemos ter a ideia de que Deus concedeu essa graça para todas as pessoas, porque se Deus concedeu essa graça para todas as pessoas, então todas as pessoas terão o Espírito Santo trabalhando no seu coração e serão convertidas a Deus. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas essa graça, ela é destinada especificamente àqueles que foram eleitos, àqueles que foram predestinados pelo Senhor. Não foi uma decisão tomada pelo homem ou por Deus ao longo da história, mas foi uma decisão tomada por Deus antes mesmo da criação do mundo, como nós lemos no texto anterior. Então, essa doutrina nós chamamos de doutrina da predestinação. E o que é a predestinação? É o decreto eterno de Deus pelo qual ele, para a sua própria glória, determina tudo o que acontece. Então, todas as coisas que acontecem estão de acordo com os decretos do Senhor. E quando nós falamos sobre a salvação, ela vai se manifestar por meio daquilo que nós conhecemos como eleição incondicional, que é a escolha graciosa de Deus, feita antes mesmo da criação do mundo, na eternidade, para salvar um povo para si, um povo escolhido para si, e essa escolha ela não vai ser baseada em nenhuma característica ou qualidade que o homem pode, por seu próprio esforço, obter ou alcançar, mas é unicamente na sua vontade, né? A base da eleição é a própria vontade de Deus, como nós lemos lá em Efésios. Então, Efésios 1, de 4 a 6, vai dizer, né, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, como diz Efésios 1, de 4 a 6. E isso não vai significar que Deus ele viu o futuro, ele tendo toda a sabedoria, ele viu o futuro, olhou lá na frente quem teria fé e decidiu antes da fundação do mundo. Mas porque se fosse dessa forma, a eleição ela seria condicional, ela seria baseada no próprio mérito do homem, porque Deus iria ver lá no futuro, ver quem ia aceitar Jesus e ia predestinar esses. Mas na verdade, ela, pelo fato dela ser graça, Deus ele escolhe. Deus, ele antes da fundação do mundo, escolhe um povo para si, separa um povo para si. E a causa dessa eleição é somente o bom propósito de Deus. Então, esse bom propósito de Deus não vai consistir no fato de que, dentre todas as condições que o homem poderia ter, Deus escolhe um povo com certas qualidades, que fez tais coisas ou não, mas Deus ele escolhe para si um povo conforme a sua própria vontade. Então, diante de uma multidão inteira de pecadores, Deus vai escolher um povo específico para si. Alguns serão escolhidos, outros não serão escolhidos e seguirão seu próprio caminho rumo à condenação. E a gente vê isso até mesmo em Romanos 9, no versículo 11 e 13, do 11 ao 13, no versículo 16, como está escrito. Eles ainda não eram gêmeos nascidos, falando de Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou mal, e já lhe fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Nós vemos também em Atos, sempre quando o texto vai falar sobre pessoas que foram convertidas, em Atos 13 nós vemos Lucas escrevendo, né, que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a graça, a fé, ela é algo exclusivamente daqueles que foram eleitos por Deus
antes da fundação do mundo. E a eleição é a garantia da nossa salvação. Como nós lemos do que, como eu falei no início, chamamos de corrente de ouro da salvação, que se encontra lá em Romanos 8, 29 e 30, que diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, estes também predestinou. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós podemos ter certeza que nós vamos chegar no último estágio dessa corrente, que é a glorificação, porque inicialmente Deus ele nos escolheu, e então ele nos chama, e então ele nos justifica, e também nós seremos um dia glorificados. E nós podemos ter certeza, a garantia da nossa salvação, porque ele nos escolheu. Então, todos aqueles que estão no primeiro elo, né, dessa corrente, eles vão chegar ao último. E a segurança da nossa salvação, ela não se encontra em nós, mas em Deus, que efetua a salvação em nosso coração. E quando nós falamos sobre a soberania de Deus, é, principalmente relacionada à salvação, algumas pessoas podem se perguntar, né? Ah, se Deus já determinou tudo, então qual é o sentido das nossas escolhas? Nós somos livres ou não? E isso vai nos levar a uma ideia de uma união que para nós é misteriosa, mas que ocorre entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Então, a Bíblia vai dizer que o homem ele é responsável pelos seus atos, mas que Deus é soberano e que decreta todas as coisas. Mas a nossa atitude diante disso não é tentar resolver esse mistério achando que uma coisa é contra a outra, mas crer nessas duas verdades como algo que de fato a Bíblia nos ensina. E a doutrina reformada ela não vai enxergar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem como uma contradição, mas como uma antinomia, né? São duas verdades que se parecem opostas na nossa mente finita, mas que são claramente ensinadas na Bíblia e coexistem perfeitamente na mente que nós não podemos compreender, que é a mente de Deus. Então, para entendermos isso, nós precisamos compreender que Deus, ele é 100% soberano. Deus determinou todas as coisas e ele é 100% soberano no governo de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, o ser humano ele é 100% responsável pelos seus atos. Deus, desde a eternidade, decretou livre e imutavelmente tudo o que acontece. E isso vai incluir a salvação de alguns e a condenação de outros, a reprovação de outros. E apesar de Deus ter decretado todas as coisas, nós cremos também que os seres humanos não são meros robôs ou marionetes que estão apenas vivendo de uma forma sem nenhum tipo de autonomia. Mas nós fomos criados responsáveis pelos nossos atos. Então, o nosso pecado é culpa nossa, não é de Deus. Os nossos atos falhos que cometemos é culpa nossa, é a nossa responsabilidade. Então, se as pessoas pecam, é pecam porque elas possuem uma natureza caída e os seus desejos são escravos do pecado, então por isso que o homem peca. Lá no Catecismo, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, no ponto 1, vai dizer que Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, e nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, das causas secundárias antes estabelecidas. Então, Deus ele é soberano, decretou todas as coisas, mas o homem ele é responsável por cada um dos seus atos. Um próprio exemplo disso é a morte de Cristo, por exemplo. A morte de Jesus era o plano perfeito de Deus, plano estabelecido por Deus para salvar a humanidade. Não foi um plano B ou um acidente que o homem pecou e Deus precisou criar alguma forma para salvar o homem. Mas desde a eternidade, um homem, Cristo já estava destinado a se encarnar e a morrer a fim de que um povo fosse salvo. Então, a morte de Cristo foi algo feito por Deus, um plano perfeito de Deus desde antes da eternidade. E ao mesmo tempo, cada pessoa que colaborou com a morte de Cristo, ela é culpada por seus atos. Então, Judas,
ele traiu Jesus por ganância e ele foi responsável pelo seu ato. Pilatos vai agir com covardia e ele é responsável pelo seu ato. Os líderes religiosos que prenderam Jesus, os soldados que bateram em Jesus, a multidão que pediu que Jesus fosse crucificado, tudo isso agiu voluntariamente, demonstrando ali a pecaminosidade do seu coração, mas tudo isso eles não deixam de ser responsáveis, porque, embora eles fizeram todas essas coisas, tudo isso cumpriu com o propósito perfeito de Deus. Mas cada um deles são responsáveis também pelos seus atos. Então, a forma como essas duas coisas funcionam, para a gente parece um pouco oposta, mas na mente de Deus tudo isso se casa perfeitamente. E diante disso, diante desse mistério, a gente precisa, primeiro, confiar na soberania e na sabedoria de Deus, sabendo que tudo que ele decretou porque é bom, porque ele quer, e que nada foge do seu controle, que tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, como nós lemos lá em Romanos 8:28. Mas também, diante disso, nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Nós somos ordenados a lutar contra o pecado, a tomar decisões sábias, a pregar o evangelho. Então, a nossa omissão, o nosso pecado, os nossos atos falhos, tudo isso é a nossa responsabilidade. E nós precisamos crer nessas duas verdades, porque, embora pareçam divergentes, nós sabemos que, no fim, elas se unem e cumprem um propósito perfeito de Deus. Como uma ideia de duas linhas paralelas que andam juntas. Agostinho Nicodemos ele vai dar esse exemplo. Pensa numa linha do trem, você está em cima da linha do trem. Quando você olha, você vai ver que tem duas linhas. Elas estão uma de um lado da outra. Só que quando você olha lá no horizonte, você vai ver que a um ponto elas se unem. E assim funciona. Assim acontece. São duas coisas que pra gente parecem opostas, mas na mente sábia de Deus tudo isso coopera para seus próprios desígnios, para sua própria vontade. E por fim, para caminhar aqui para o fim, eu separei 3 perguntinhas aqui. Normalmente, quando a gente abre pergunta, ninguém faz pergunta, mas é um assunto que pode causar algumas dúvidas na nossa mente. Então, uma má compreensão dessas doutrinas pode, talvez, levantar algumas dúvidas, e a pergunta é: a primeira, Deus é injusto por escolher alguns e outros não? E totalmente contrário, né? Porque a justiça de Deus seria realmente, se de fato Deus agisse sem a obra de Cristo, todos precisariam ser condenados, todos seriam condenados. Ninguém merece a salvação. Então, se Deus escolhe alguns, é por graça, é por misericórdia. Então, a eleição ela não é um ato de injustiça de Deus de escolher uns e não escolher outros, mas é um ato de misericórdia de Deus. E Deus ele não vai dever a salvação a ninguém. Se Deus não quisesse salvar ninguém, Deus não salvaria ninguém. Mas a pergunta que nós precisamos fazer em vez dessa é: por que Deus me salvou? Por que Deus olhou para mim, olhou para a minha condição e mesmo estando no meu estado, Deus me recuperou de lá? Eu estava morto em meus delitos e pecados e Deus me deu vida. Por quê? Então a nossa pergunta deveria ser diferente nesse ponto. Essa pergunta era uma pergunta que, é, com certeza, Paulo foi questionado referente a isso, porque ele nos dá uma resposta lá em Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele vai dizer, citando o próprio Deus: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então Deus ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e isso, o nosso esforço, a nossa vontade, nada disso vai influenciar a Deus. A segunda pergunta é: se já somos salvos, podemos pecar à vontade? E Paulo também vai responder essa pergunta lá em Romanos 6, 1, 2, que ele vai dizer: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Então, a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos justifica e nos mostra justos diante de Deus por meio do sangue de Cristo, que nos declara justos, essa mesma graça ela também nos santifica, e ela transforma o nosso coração. Então, como nós lemos em Efésios 1:4,
Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, é, ter uma ideia de um desejo de usar a graça como uma liberdade, uma licença para pecar, é um indício de que o Espírito Santo não trabalhou em nosso coração, que nós ainda estamos pensando de acordo com a nossa vontade, com a nossa carne. Então, não, o cristão ele não pode ter essa ideia de que, tipo, se já sou salvo, então eu posso fazer o que eu quero da vida porque eu vou para o céu de qualquer forma. Não, mas a prova da eleição, a prova de que o Espírito Santo de fato trabalhou naquele coração, é uma vida em santidade diante do Senhor, que embora peque, embora fale, encontre no Senhor o perdão e o seu descanso. Então, a graça ela vai mudar a nossa vontade e nos vai fazer desejar mais a Deus e odiar o mundo, né? Então, viver de forma deliberada no pecado é uma prova de que talvez nós não fomos verdadeiramente convertidos, mas talvez assumimos uma religião, estamos apenas só indo para a igreja, gostamos desse encontro social aqui, mas o Espírito Santo nunca trabalhou eficazmente no nosso coração. Se a gente acha que ter a garantia da nossa salvação é uma liberdade para a gente cometer pecado de forma deliberada. Um livro que é Justificação e Regeneração. Eu esqueci o nome do autor agora. Ele vai dar uma parábola muito interessante de um professor que no primeiro dia de aula ele chega para os alunos, ele vai falar sobre o semestre e vai falar: todos vocês já estão com 10. Todos vocês já estão aprovados na minha disciplina. É o primeiro dia de aula, mas todos vocês já vão estar aprovados na minha disciplina. E é isso. Fica na aula quem quiser assistir a aula e quem não quiser pode ir embora. E a justificação ela acontece dessa forma. Deus ele justifica o homem diante de Deus, mas Deus ele não apenas justifica o homem, mas ele faz com que o homem ame aquela matéria. Assim como essa ideia, né, de um professor universitário que dá 10 para todo mundo, o aluno ali ele vai sentir amor por aquela matéria. Ele vai desejar estar nas aulas daquela matéria. Ele vai querer não perder nenhum encontro possível, não vai querer perder uma oportunidade de estar aprendendo mais daquele professor. Assim também, Deus trabalha no nosso coração. Nós somos justos, somos declarados justos diante de Deus. Mas o Espírito Santo trabalha em nosso coração, de modo que no nosso ser mais profundo, não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que servir a Ele e viver em santidade. Assim também, assim é a forma que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Então, a ideia de que se já somos salvos, podemos pecar à vontade, não é uma ideia que um cristão verdadeiro consegue conceber. E por último, se Deus predestina, então por que evangelizar? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que se Deus já separou algumas pessoas para ser salvo, então por que eu preciso evangelizar? E a resposta é que Deus ele vai ordenar não apenas os fins, que é a própria salvação dos eleitos, mas também os meios para alcançar esse fim. E o meio pelo qual Deus designou que os homens sejam salvos é por meio da pregação do Evangelho, como nós lemos lá em Romanos 10. Então nós evangelizamos porque Deus nos mandou, e Ele vai usar a nossa obediência quando nós pregamos o Evangelho para chamar os seus filhos, para chamar os seus eleitos. Então, onde quer que tenha um eleito no mundo, ali haverá em algum momento alguém anunciando a mensagem do Evangelho e aquela pessoa e nenhum dos eleitos vão ser perdidos. Então, a predestinação, a ideia da eleição, na verdade, é o maior incentivo para nós pregarmos o Evangelho. Porque, primeiro, vai nos garantir o sucesso. Nós sabemos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E então, onde quer que formos e formos pregar o Evangelho, Deus vai chamar aquele povo. Não importa aquilo que a gente vai falar, quão bonito vai ser, quão liturgicamente estruturado ali o nosso evangelismo vai ser. Mas temos certeza que Deus, se Ele quiser chamar, Ele vai chamar. Um exemplo é o próprio Jonas. Como que Jonas pregou para Nínive? Ele saiu correndo, atravessando a cidade, dizendo que Deus ia condenar a cidade. E ali a cidade toda se converteu diante de Deus, se arrependeu dos seus pecados. Então, Deus é aquele que garante o sucesso. E também quando nós cremos que, quando nós evangelizamos e é Deus chamando seus eleitos, isso não vai nos dar descanso. Porque o nosso evangelismo, né, a nossa pregação e a conversão do homem não vai depender do nosso poder de persuasão, do nosso carisma, dos exemplos que a gente vai dar,
mas do poder do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, que liberta aqueles que ouvem o Evangelho, o povo escolhido de Deus, que é libertado por meio da pregação do Evangelho. Então, nós precisamos saber que, de fato, quando nós pregamos, é o Senhor que trabalha. E, por fim, nós devemos pregar o Evangelho, porque tudo isso promove a glória de Deus. Então, quando nós pregamos, quando alguém se converte, nós sabemos que foi uma obra de Deus do início ao fim. Não teve uma parte de persuasão do homem ou algo que o homem colaborou para que a pessoa possa ser convertida, mas tudo, desde o início ao fim, é obra do Senhor. É Ele que executa tanto seu querer o efetuar na vida dos seus eleitos. E é isso, irmãos. Passei um pouquinho já do tempo.